trazer uma palavra ao seu coração que está no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, no capítulo 20, nós vamos estar lendo do versículo 7 ao versículo 12. Atos, no capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12. Atos, capítulo 20. Vamos ler essa passagem tão interessante na vida da igreja primitiva, na vida da igreja de Atos. Se você não encontrou aí na sua casa, eu quero acolher você nessa transmissão também com muita alegria. Você já deu para perceber que essa noite é de festa, e eu quero profetizar aí na sua casa também uma presença poderosa do Senhor. Seja muito bem-vindo a essa transmissão. Se você estiver aí sem Bíblia, vai aparecer na sua tela. Para quem também estiver, aqui aparece, mas acompanhe aí para nós lermos juntos. Atos 20, do 7 ao 12, diz assim: no primeiro dia da semana, qual dia, irmãos? Não, fala mais alto. Qual dia, irmãos? Então no domingo, como nós. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando aquele que havia morrido, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Pai, fala conosco e nos ajuda a perseverar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar com alegria. O tema daquilo que eu quero trazer para você é perseverando no lugar de vida. Diga comigo: eu preciso perseverar no lugar de vida. Irmãos, nós estamos numa jornada de leitura no livro de Atos. Você que nos visita hoje, quantos estão aqui pela primeira vez aqui na igreja? Quantos estão aqui pela primeira vez? Olha quanta gente, gente. Vamos aplaudir ao Senhor, acolhê-los com alegria. Sejam muito bem-vindos. A gente tem uma brincadeira com fundo de verdade, né? A gente tem uma brincadeira com fundo de verdade. A gente diz que se você estiver aqui na primeira vez, tudo bem. A segunda, a gente já começa a suspeitar. A terceira, você já é nosso. Então, fique bem ciente disso. Espero que você volte mais vezes. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos numa jornada na leitura do livro de Atos. E tem sido uma bênção para nós ver como a igreja respondia ao mover de Deus. A igreja que iniciava ali, depois da morte de Jesus, passa por algumas situações que se definem como um modelo para nós. E aqui esse texto você vai ler lá para sexta-feira dessa semana. Mas todas as semanas nós estamos tentando focar em algo que você possa aí guardar no seu coração princípios daquilo que Deus está falando conosco, para que quando chegue a hora de você ler esse texto, você já tenha em mente o que o Senhor está querendo dizer. Nós estamos refletindo nesse texto bíblico e estamos falando desse livro de Atos já desde o início do mês. E nesse ponto específico nós estamos vendo a igreja ali em Troade, que vivia, irmãos, uma rotina abençoada, a igreja já estabelecida, como nós que estamos aqui num domingo, celebrando o nome do Senhor, nos preparamos para isso. A igreja também, no primeiro dia da semana, é a nossa tradição cristã, vir no primeiro dia consagrar a nossa semana ao Senhor. E estamos aqui, irmãos, como a igreja em Troade estava, e naquele domingo, era um domingo bastante especial, porque ninguém, nada menos do que o apóstolo Paulo, visitava aqueles irmãos, e estava ali pregando, estava ministrando a palavra. Você imagina, ter o próprio apóstolo Paulo, escritor da maior parte do Novo Testamento, ali presencialmente ministrando a palavra. Que culto que deveria ser aquele?
Mas é interessante perceber que no meio de uma ocasião especial, de uma igreja sadia, em situações que estavam acontecendo na rotina daquela igreja, algo curioso acontece. Havia um jovem chamado Eutico, que fatalmente cai da janela. Estava no terceiro andar daquele lugar onde eles estavam reunidos. Eles não estavam na igreja como a gente costuma vir. As igrejas se reuniam nas casas. Os templos não existiam como os nossos. Existia a sinagoga para se discutir a palavra, mas a igreja funcionava nas casas. Eutico estava numa casa, no terceiro andar daquela casa. Ele cai da janela, morre. Morre por quê? Porque dormiu durante um culto. Porque não conseguiu permanecer, perseverar, mesmo no lugar da vida. Mesmo no lugar onde deveria ser um lugar marcante de tantas coisas boas que aconteceriam. Um caso fatal acontece com a vida daquele jovem. E hoje em dia, meu irmão e minha irmã, existem muitas notícias, está acontecendo com muita frequência, com muita gente, isso de maneira espiritual dentro das igrejas. Há pessoas que, por não conhecer a palavra, diante dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, diante das maiores crises que nós estamos experimentando, estão definitivamente perecendo e fatalmente morrendo espiritualmente. Essas pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo a palavra, estão num ambiente abençoado, como o ambiente da presença e da casa do Senhor, mas não estão experimentando vidas. Não estão experimentando vida. Mas eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida nessa noite, meu irmão. Não importa o estágio que você esteja na sua caminhada com Deus, hoje você vai ser tocado com vida abundante da parte do Senhor. Hoje vida abundante virá sobre você. Hoje, meu irmão, se houverem Euticos aqui entre nós, gente que já desistiu da vida, desistiu dos planos de Deus, desistiu de alguns processos que Deus está fazendo você passar, meu irmão, minha irmã, nós como igreja estamos dizendo para você, vida de Deus virá sobre você. Vida de Deus virá sobre a tua vida. E eu quero aqui com esse Eutico entender o porquê que ele faleceu, porquê que ele sai mesmo em meio ao lugar da vida, ele experimenta a morte. E eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos a respeito disso. Primeira coisa que eu quero enfatizar nesse texto: Eutico é a figura daqueles que são abençoados, mas que passam da vida para a morte. O versículo 9 que nós lemos diz assim: um jovem chamado Eutico caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Sabe o que significa Eutico, meu irmão? Eutico significa afortunado, significa abençoado. E por isso, irmãos, ele pode representar nessa noite qualquer um de nós. Qualquer que foi alcançado pela salvação, pela graça de Deus, é um abençoado. Todos nós aqui podemos ser Euticos, bem-aventurados, abençoados, afortunados. E fazemos isso, irmãos, para poder estar onde estamos e vivenciar o que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, como esse jovem, a gente pode ter uma sentença de bênção sobre a nossa vida e estar vivendo os piores dias da nossa existência. A gente pode ser chamado pelo céu de abençoado, mas está vivendo uma realidade de desafortunado. Quem sabe, meu irmão, na história da sua vida, enquanto você está aqui, há uma resistência no seu coração, porque você diz: abençoado, tudo isso, menos eu, pastor, porque eu não estou vivendo a vida que o Senhor tem para mim. Se o Senhor conhecesse a minha história, se o Senhor conhecesse a minha casa, se o Senhor soubesse de onde eu vim, o que eu estou fazendo, o Senhor não me chamaria abençoado. Mas deixa eu dizer uma novidade para você, meu irmão. Talvez você não saiba, mas a sua situação atual não determina a identidade, o rumo, o objetivo, o propósito que Deus tem sobre você. Você é uma bênção diante do Senhor. Quando o Senhor olha para você, Ele vê: vai ali um abençoado, vai ali uma abençoada. Quando você se levanta para trabalhar na segunda-feira, os anjos olham para você e diz: vai ali alguém que é bênção. E é por isso, irmãos, que há tanto investimento, tanta
investida do inimigo das nossas almas contra você, para que já cedo de manhã você não acredite nisso, para que as coisas aconteçam lá no seu trabalho, para que roubem essa identidade de você, para que matem os propósitos da sua vida, para que se levantem pessoas que com a língua felina derrubem os propósitos de Deus. Mas nós nessa noite estamos sendo munidos de uma palavra, e ela servirá como escudo, e quando essas setas vierem, você pode bater no peito e dizer: eu sou abençoado, não porque eu fiz nada para merecer isso, mas porque o Senhor resolveu mudar a minha sorte, porque o Senhor deu a sua vida por mim, e eu hoje posso viver a vida dele. Quantos se alegram com isso, meu irmão? Todos nós somos êuticos, todos nós somos abençoados, mas irmãos, a gente pode estar vivenciando coisas terríveis que roubam essa identidade de nós. E como esse jovem, a gente pode perder a riqueza de tudo e morrer espiritualmente. E isso, irmãos, eu quero que você entenda bem isso, porque isso precisa ser uma chave que vira aí dentro do seu coração. Você faz parte de algo muito maior do que você. Ouça bem, você que está aqui me ouvindo aqui dentro dessa igreja, ou aí pela internet, ouça bem isso: você é chave fundamental naquilo que Deus quer realizar nessa igreja, nessa cidade, na sua vida, na sua família, na sua história. Deus tem planos para você que o inimigo não pode roubar. E olhe bem, Eutico cai daquela janela, falece. Com isso, o culto teve que parar. O culto para porque Eutico, descuidado, caiu e morreu. E isso é um alerta para nós nessa noite. Você não pode ser um instrumento que vai fazer com que a igreja estanque, retroceda e pare. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Você não pode ser um instrumento que vai parar, fazer retroagir ou esmorecer os planos que Deus quer realizar onde você está plantado. Não deixe, meu irmão, resista. Não deixe com que o inimigo roube aquilo que Deus tem depositado em você, ao ponto de você começar a acreditar nas mentiras dele, e aquilo que Deus quer escrever aí na sua casa, na sua história, se interrompa, porque você já não se vê como Deus vê você. Meu irmão, o objetivo de Deus de trazer você, eu não sei por que você veio aqui na igreja hoje, eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, mas eu quero te alertar uma coisa: Deus tem planos e projetos lindos para você e com você. Deus tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida e através da sua vida. Deus tem planos na sua casa. Quantos recebem isso? Deus tem planos na sua família. Deus tem planos nos seus negócios. Lá no seu ambiente de trabalho, Deus tem planos. E se você, meu irmão, perde a sua vida espiritual, muitas das coisas que Deus está fazendo vai se estancar. É por isso que você veio aqui nessa noite. Eu não sei qual era o objetivo de você estar aqui, ou de você se ligar nessa transmissão, mas eu sei que Deus tinha uma obra para esclarecer. Deus tinha um mistério para revelar sobre a sua vida. E esse mistério é: eu quero trazer vida, para que os meus planos continuem fluindo em você e através de você. Segunda coisa, Eutico morreu porque ele fez o caminho inverso do fervor. Eutico estava sentado numa janela. Diga comigo, janela. Janela, irmãos, é um lugar que representa aquele que não está nem dentro e nem fora. Talvez um dia esse jovem já tinha sido alguém que senta na frente. Talvez um dia esse jovem já tinha sido alguém que estava durante uma pregação do apóstolo Paulo, ansioso para ouvi-lo, com um caderno na mão, com uma caneta. Talvez esse homem poderia ter sido usado para, com o registro daquilo que estava acontecendo, abençoar tanto as nossas vidas. Quem sabe esse jovem poderia ser alguém que amava a Deus mais do que tudo, que trabalhava com afinco na obra do Senhor, que fazia com alegria aquilo que Deus o chamava a fazer. Mas ele foi se permitindo distanciar a tal ponto que nós não encontramos mais Eutico sentado logo à frente, ouvindo, prestando atenção.
nós o encontramos no terceiro andar de um prédio, escutando de longe numa janela aquilo que estava acontecendo. Meu irmão, ele vai se permitindo distanciar, e cada vez que nós, diante das atitudes que nós vamos tendo, diante das lacunas que vão sendo abertas, diante das situações cotidianas que vão acontecendo, que não tem nada a ver, que hoje é assim e amanhã também, e as coisas a gente vai sem perceber, se permitindo distanciar do fervor, da vida com Deus. Assim como esse menino, ele foi se permitindo sair daquele lugar onde ele estava, fazer parte da turma do fundão, daqueles que estavam ali, mas não estavam tanto, daqueles que prestavam atenção, mas não prestavam atenção completa, que ele começa a viver um processo inverso daquilo que era a vontade de Deus para ele. É muito perigoso. Igreja, ouça o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite profética sobre nós. É muito perigoso quando nós admitimos recuar, quando nós decidimos diminuir a marcha, quando nós decidimos seguir Jesus de longe. Eu gosto do que ele diz, mas não quero aplicar muito dessas coisas na nossa vida. Não dá para viver tudo que o Senhor tem para nós. Então eu vou ficar aqui, eu pego a rebarba daquilo que é bom, eu consigo só pincelar, aí eu vou para um outro caminho, irmãos, que pode ser muito fatal na nossa vida. O último que seguiu então Jesus de longe foi lá em Lucas, no capítulo 22, a gente conhece a história. Pedro, que não queria se identificar como discípulo, está agora Jesus nos últimos momentos da sua vida, mas Pedro não quer largar Jesus, mas também não quer que os outros o reconheçam. Então ele vai seguindo Jesus de longe, até o momento que ele nega Jesus por completo, e os olhos do mestre, ao encontrar com os olhos de Pedro, geram sobre ele uma dor, uma profunda dor de arrependimento, em dizer: por que eu não caminhei mais próximo? Por que eu não dei mais? Por que eu não fiz mais? Meu irmão, o Espírito Santo está aqui nessa noite, e ele está dizendo para muitas pessoas: não se permita dar passos para trás. Nada é mais importante do que Jesus sobre a tua vida. Nada é mais importante do que Jesus dentro da sua casa. Nada é mais importante do que você se identificar como alguém cheio do Espírito Santo. O primeiro amor, irmãos, ele não é perdido. Em Apocalipse a gente vai ver que fala que quando o anjo daquela igreja chega para eles e fala a respeito do amor que havia acabado, e pergunta para eles: por que abandonaste? O primeiro amor não é perdido, ele é abandonado. Quando a gente deixa de ser fervoroso, de estar no centro do mover de Deus, para nos acomodar somente numa posição distante, dispersa, descomprometida, meu irmão, nós estamos nos colocando em lugar de perigo. A Bíblia nos diz lá em Romanos 12, no versículo 11 e 12, diz assim: no zelo sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. O destino que Deus tem para você, meu irmão, é perseverança. Você precisa se manter perseverante. Terceira coisa que eu quero trazer para você: Eutico não só toma o caminho contrário do fervor e vai abandonando as coisas do Senhor, mas Eutico morreu também porque ele se permitiu desconectar. Ele não estava só numa posição errada, longe daquilo que estava acontecendo, mas ele, no versículo 9, diz que adormecendo profundamente caiu. Provavelmente tudo começou com um cochilo, algumas pescadas aqui e ali, não é assim? Coisa terrível é quando a gente está com sono e a gente não pode dormir, não é? Você tem alguém assim nessa noite aí, dá uma cutucada nele agora, é uma boa oportunidade. Mas coisa terrível é quando a gente está querendo dormir e a gente não consegue. Dirigir, não é perigoso dirigir? Quando já tiveram aquela sonolência terrível, avassaladora, incontrolável, que vai fazendo a gente desligar aos poucos, de repente a gente acorda assustado. O desejo é permanecer atento,
mas é uma força que vem além de nós. Às vezes é assim, nós achamos que nos desligar do que Deus está fazendo, do que a igreja está vivendo, dos processos que Deus está escrevendo para esse tempo, é um processo normal, até um direito nosso, porque nós estamos tomando a atitude correta, nós estamos nos preservando, nós estamos valorizando. Eu já fiz muito, eu já realizei tantas coisas, eu já cumpri a minha parte, e aos poucos, irmãos, a gente pode criar uma grande mentira na nossa cabeça, sem perceber que nós estamos adormecendo, e isso é muito perigoso. Muitas das pessoas que já não estão mais na fé, começaram se afastando pensando assim: é só mais um culto que eu não vou, é só mais uma programação que eu não participo, é só mais uma coisa que eu não estou envolvido, não vai fazer tanta diferença. Deixa eu te dizer, meu irmão, a Bíblia nos relata: cuidado com as raposinhas, cuidado com as atitudes pequenas, porque nós só vivemos coisas grandes por conta de atitudes pequenas. Hoje, se você decidir, é por isso que o Senhor diz que a gente deve perseverar na oração, porque hoje parece que é pequeno você orar, parece que Deus não está respondendo, parece que são coisas que não vai fazer diferença, mas, meu irmão, ninguém aqui pode dizer que Deus do céu não está recolhendo cada uma dessas pérolas que você está produzindo, e Ele mesmo há de pavimentar o caminho que você há de percorrer com aquilo que você está orando hoje. Eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você: cuidado, da mesma forma como as coisas boas vão sendo conquistadas, à medida que pequenos atos são sendo feitos, coisas tristes e terríveis também podem acontecer se nós não cuidarmos das pequenas atitudes. Não é de uma noite para o dia que a gente emagrece. Seria bom, né, irmãos? Se alguém tiver uma fórmula, ajuda a gente. Mas não é assim. Se você for num nutricionista, se você for num nutrólogo, numa pessoa para te ajudar, um endócrino, ele vai dizer: fuja do emagrecimento rápido, porque ele é prejudicial ao corpo. Como que a gente consegue ter uma vida saudável? Tomando boas atitudes todos os dias, pequenas atitudes que vão nos fazendo saudável. Sabe, meu irmão, é assim também na nossa vida espiritual. Eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você: cuidado com o que você come. Aleluia. Cuidado com o que você come espiritualmente. Cuidado com o que você tem se alimentado espiritualmente. Cuidado com as coisas que têm entrado no seu coração. Quantos estão aqui comigo nessa noite? Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Quantos recebem essa palavra de alerta do Espírito como uma palavra de consolo, uma palavra que vai levar você a experimentar coisas tremendas no Senhor ainda essa semana? Cuidado, meu irmão. É hoje uma coisinha que no coração a gente vai guardando. É uma situaçãozinha que a gente vai nutrindo aqui. É um pecadinho que a gente guarda. É um rancor que a gente não libera perdão. É uma palavrinha que a gente fala a respeito de alguém. É uma coisinha que a gente vai fazendo, que vai fazendo a gente se distanciar e perder o foco e adormecer profundamente. 1 Tessalonicenses 5, 6 diz: porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Quantos filhos da luz e filhos do dia temos aqui? Vocês não são da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Você pode ser um instrumento de Deus para a vida de alguém nessa noite e dizer para ela: vigia, meu irmão. Vigia, meu irmão. Cuidado. Romanos 13, 1 e 2 diz assim: todo homem está sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Cuidado, irmãos, porque às vezes aquilo que a gente acha que é tão pequeno pode trazer para a gente consequências terríveis. Quarta coisa e penúltima coisa: Eutico morreu porque ele perde o seu fervor, faz o caminho contrário ao fervor, porque ele acaba se desconectando e adormecendo. Mas Eutico morreu também porque ele perdeu a capacidade de perceber a riqueza daquele momento. Eutico acaba morrendo porque ele
perdeu a sintonia, ele já não sabia mais onde estava. Não é assim quando a gente está meio sonolento? Se você está meio dormindo, não é assim que acontece com as crianças? Às vezes a gente chega aqui na igreja. Outro dia eu cheguei com meu filho na igreja, ele dormindo, cheguei, quando ele acordou assustado, deu um berro: onde é que eu estou? Porque quem está adormecendo não consegue ter a noção clara de onde está, do que está acontecendo. Sabe, meu irmão, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas coisas que estão acontecendo conosco, nesse tempo de falta de fervor em Deus, nesse tempo de distanciamento, de isolamento, nesse tempo onde nós estamos, às vezes, perdendo o rumo dos propósitos que Deus tem para nós, é um tempo perigoso para a gente levar a nossa mente a pensar de que Deus perdeu o controle, de que nada está acontecendo, de que tudo é relativo no mundo onde tudo é líquido. O que está acontecendo comigo, isso é normal. Eu estou meio desanimado, mas isso vai passar. Eu não estou tão assim, mas isso aqui faz parte desse momento. A gente não consegue perceber que esses são os tempos onde a palavra diz que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Meu irmão, você não tem ideia. Você às vezes perdeu noção, porque às vezes nós como crentes estamos numa redoma de vidro. Nós estamos guardados dentro da proteção do Senhor, mas quando você põe os seus pés ali para fora, você lida com pessoas, você vai ver que nelas um desejo profundo de algo que vem da parte de Deus. Hoje existem pessoas famintas pela palavra. Hoje mais do que nunca é tempo de semear vida naquele que precisa, de aproveitar as oportunidades para mover no sobrenatural e dizer assim: Jesus pode mudar a tua história, coisas extraordinárias podem acontecer com você. Eu sou testemunha disso. Às vezes a gente está tão acostumado com a realidade da igreja que a gente esquece de que o mundo está precisando de uma esperança. Mas, meu irmão, se houver crentes adormecidos nessa noite, o chão de debaixo do nosso pé vai chacoalhar, a glória de Deus virá sobre nós. Hoje é noite de despertamento. Hoje é noite de ficarmos alertas. Eutico perdeu a noção de onde estava. Meu irmão, você não pode perder a noção de que você está vivendo nos últimos dias. Logo em breve as trombetas tocarão. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores abrirá os céus e virá buscar a sua igreja. Desperta, igreja. Essa é a hora de estarmos alertas. É admirável, irmãos, o fato de que Eutico dormiu profundamente, que ele dormiu de maneira incontrolável durante uma tremenda palavra apostólica. Havia uma discrepância da postura de Eutico e do mover de Deus naquele lugar. Não combinava. É a mesma coisa, irmãos. Hoje de manhã, que glória de Deus, aquela irmãzinha, como é o nome dela? Até esqueci o nome dela. Margarida. Tinha que ser com o nome de flor, né? Porque ela é uma flor. 90 anos. Ela cantando sobre a volta de Jesus. Que glória de Deus quando aquela mulher começou a cantar. E nos alertando para esse tempo tão oportuno. Eu vi Deus naquele lugar, irmãos, confirmando aquilo que Ele faria conosco. Que glória de Deus. É discrepante, irmãos. A gente vê os crentes tão desanimados, tão afastados, tanta gente aborrecida com tanta coisa, e olhar um cenário como a gente estava olhando ali, do mover que Deus está fazendo, gente se convertendo, gente abrindo mão da vida de pecado, gente querendo o Senhor. Não dá para perceber como que uma igreja avança numa discrepância de um mover de Deus e atitudes como a atitude de Eutico. Eutico não está andando alinhado. Eutico não está percebendo o que está acontecendo. O Espírito Santo está batendo no coração de pessoas aqui nessa noite e dizendo: desperta, porque há um mover e você faz parte dele. Há uma glória que há de ser derramada e você não pode ficar de fora. Há um poder de Deus a ser revelado e você é a chave para que ele seja ativado.
Eutico perdeu a capacidade de perceber. Sua atitude passa a ser incoerente com o ambiente que ele estava. Ele perdeu a noção de santidade. Ele perdeu a noção do caráter celestial da vida da igreja. Quando o nosso comportamento, irmão, já não mais reflete, não valoriza o que Deus está fazendo, nós estamos à beira da morte espiritual. Quando a gente não sente mais a alegria de ver um pecador se arrependendo, quando a gente não vê mais a alegria de alguém dizer assim: obrigado que eu estava no CTI e agora saí, Deus me curou, e a gente não se alegra mais assim: ah, foi o médico que curou, graças a Deus pelo médico, pelo medicamento, graças a Deus por tudo que está acontecendo. Mas essa família sabe o quanto eles ajoelharam diante do Senhor e disseram: Senhor, entra com provisão, e Deus operou milagres. Quando a gente não consegue mais celebrar, para a gente não tem mais, irmãos, vai ter batismo, não, tudo bem, eu vou no próximo. Não, peraí, irmãos, a gente vai ter grupos de temporada, não conta comigo para agora não, estou muito ocupado. Não, Deus está querendo salvar, Deus está querendo restaurar, Deus está querendo se mover, Deus está querendo se manifestar de formas poderosas. Quando eu já não consigo ver o que Deus quer fazer, eu corro um grande risco de estar caminhando perto de uma morte espiritual. Um dos principais sintomas na vida de alguém que esfriou é o desprezo por aquilo que está acontecendo na igreja. Tudo passa a ser tratado como algo comum e desinteressante. Jeremias no capítulo 6, no versículo 19 diz assim: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Sabe, rejeitar, desprezar, não estar atento, decidir por si próprio, não se envolver naquilo que Deus está fazendo, traz para nós consequências tremendas. E por último não, tem mais só dois, um penúltimo. Eutico morreu porque ele foi vencido por uma dificuldade pessoal, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Há coisas que nós precisamos vencer e não perder a nossa fé. Eu vim aqui da parte do Senhor, meu irmão, para ser um profeta de Deus sobre a sua vida. Eu não sei quais espíritos que você está lutando nesse tempo. Se é o espírito do cansaço, se é aquilo que traz mágoa sobre o seu coração, se são argumentos de incredulidade, se é preguiça, se é orgulho, se é pecado. Mas uma coisa eu sei, meu irmão: o poder de Deus é maior do que qualquer coisa. Ninguém tocado com o poder de Deus pode ser o mesmo. Aquele jovem, meu irmão, foi vencido pelo sono. Talvez o sono provocado pelo cansaço, pelo desinteresse. Nós não sabemos o que aconteceu, mas nós podemos concluir que ele não lutou o suficiente para se manter acordado. Ele não foi lá e jogou uma água no rosto. Ele não desceu daquela janela. Ele não disse: chega desse sono, eu preciso retomar, eu preciso avançar, eu não posso ficar desse jeito que eu estou. Eu preciso. Eu tomo uma atitude hoje de mudança. Sabe, meu irmão, o poder do Espírito Santo que está dentro de você há de te dar capacidade para se levantar dessa mornidão, para se levantar dessa apatia, para se despertar diante daquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes a gente perde o vigor espiritual porque a gente se entrega, a gente deixa de se esforçar, somos vencidos pela nossa carnalidade. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E agora sim, por último, os irmãos podem me ajudar. Eutico não só faz o caminho inverso, se desconecta, não só muitas vezes perde a capacidade de perceber a riqueza do momento, não vence as dificuldades pessoais, não se alinha, não se esforça, mas Eutico morreu porque brincou de se equilibrar nas fronteiras entre a luz e as trevas. Meu irmão, muito cuidado. Janela revela algo no caráter de alguém. A Bíblia diz que o lugar onde eles estavam
estava muito iluminado. O versículo aqui diz que ele caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Aquela janela era um limite. Dali para dentro havia luz e a vida do povo de Deus. E dali para fora as trevas e a morte no mundo. Esse definitivamente não era o lugar de um crente cheio do Espírito Santo ficar. Mas Deus achou que teria o controle da situação. E diria, não, quando eu quiser, as coisas melhoram. Quando eu precisar mesmo, as coisas vão mudar. Quando algo melhor acontecer, quem sabe na próxima vez que o apóstolo Paulo vier aqui, quem sabe em um outro movimento, numa outra conferência, num outro culto, numa próxima oportunidade, quem brinca dos limites entre luz e trevas está sempre esperançoso por uma próxima oportunidade. Mas talvez essa oportunidade nunca aconteça. Sentou, desconsiderou os riscos e por isso caiu e morreu. A vida cristã, irmãos, a vida cristã, que não é uma vida cristã intencional, grave bem isso no seu coração. A vida cristã, que não é uma vida cristã intencional, que não é uma vida cristã radical, ela é uma vida cristã vulnerável. Uma vida cristã onde, não, eu já sei, eu estou bem, eu faço do meu jeito, eu vou vivendo e quando der vai dar tudo certo. Sim, se a vida cristã não for intencional, se a vida cristã ela não for algo radical, ela é uma vida vulnerável. A qualquer momento ela pode acabar. A qualquer momento corremos grande risco. Quando uma pessoa decide ser crente, mas nem tanto, decide vir para a igreja, mas não se envolver, decide receber a bênção, mas não rejeita drasticamente o pecado, ela está num lugar muito perigoso. Quando ela decide caminhar numa fronteira, e eu estou falando isso para você, meu irmão, debaixo de um direcionamento de Deus para essa noite, porque eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Eu sei que o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Eu sei que parece ser uma palavra dura, mas na verdade o Pai que ama, Ele confronta, Ele ajusta. Deus ama você, meu irmão. Deus tem planos e projetos para você, porque a história de Eutico não termina com a sua queda e morte. E eu louvo a Deus por isso. Nós estamos falando aqui tanto porque que ele morreu e as atitudes que ele tomou, mas nós poderíamos parar por aí e dizer, a igreja de Trode parou o culto, saiu e foi para o cemitério para enterrar aquele jovem. Mas essa não foi a história assim. A história não acabou quando ele desceu, caiu e morreu. A história acabou quando a igreja desceu, foi até aquele jovem que não tinha percebido, aquele jovem que tinha tomado as atitudes erradas, aquele homem que tinha se desconectado, que tinha perdido o favor. Quando a igreja desceu sobre ele, deitou sobre ele e disse, vida, 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 vida. E de repente, aquele jovem que tinha sido levantado morto, meu irmão, o culto não acabou. Ele voltou para o seu lugar. Paulo volta e o culto que já era na meia-noite foi até as 6 horas da manhã, foi até o raiar do sol. Meu irmão, eu vim aqui dizer para você que no meio da meia-noite, nas horas de densa escuridão que nós vivemos como nação, como igreja, como famílias, essa é a meia-noite que estamos vivendo. Talvez você tenha se deixado levar, talvez você tenha perdido o fervor dentro do seu coração, talvez você tenha decidido caminhar com Jesus à distância. Você não deixou de amá-lo, mas você deixou de ser um crente fervoroso. Você deixou de ser alguém cheio da presença de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que isso pode gerar para você coisas terríveis. Quem sabe você já morreu espiritualmente.
Quem sabe você perdeu o apetite espiritual. Quem sabe você não vê mais Deus agir. Você confia na força do seu braço. Você se tornou um cético. Você se tornou alguém que duvida do agir do Senhor. Mas não importa. Hoje como igreja, meu irmão, há um chamado para nós como igreja, em dizer: não julguem. Eu não sei o porquê você tomou essa atitude. Paulo poderia ter dado um sermão. Paulo poderia ter chamado a atenção daquele jovem. Paulo poderia ter dito muitas coisas a respeito dele. Mas a atitude de Paulo foi descer, foi se prostrar diante daquele menino e dizer: faz com ele assim como o Senhor fez conosco. Faz com ele como o Senhor quer fazer. Seja feita a tua vontade. Eu quero que você se coloque diante da presença do Senhor nessa noite. Porque independente do lugar onde você está, independente das atitudes que você tenha tomado, a vida de Deus sobre você hoje, a unção de Deus sobre você hoje, a glória de Deus sobre você hoje.